Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, a nossa primeira aula vai ser de língua portuguesa. E semana passada, nós encerramos com a variação linguística palavras terminadas com ou. Aqui nós demos a frase: quem já se alimentou com gripe sabe que, no geral, os alimentos ficaram bem menos saborosos nessas condições. Alimentou terminou com ou, então você vai sublinhar o ou na palavra alimentou. Separe a palavra alimentou. Separação silábica, alimentou. Então, a última sílaba, ela termina com um ditongo. Identifique-o pintando de amarelo. O que você vai pintar lá no texto? O ditongo ou, que termina a palavra alimentou. A correção da página 56 vai estar lá no GR8. 57 e 58 é uma produção textual, então é pessoal. Eu vou pedir para que vocês levem o caderno no dia, para eu vistar. E agora nós vamos para Foco na Língua, Cardápio. Abram o livro de vocês na página 59 e acompanhem comigo. Não são só os astronautas que precisam de alimentação equilibrada. Uma das maneiras de as pessoas garantirem uma boa alimentação é seguindo o cardápio elaborado, em geral, por um nutricionista. Leia o cardápio a seguir. Aqui nós temos um desenho com um cardápio de um dia na idade pré-escolar. Aqui vocês irão fazer a leitura de imagem todinha dessa parte aqui. Aqui, tem uma palavra destacada, que são vitaminas hidrossolúveis. São vitaminas solúveis em água, cujo excesso no corpo humano é eliminado pelo organismo. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, a leitura da imagem do cardápio. Próxima página. Copie o título do cardápio. Qual é o título do cardápio? Cardápio de primeiro dia. Qual que é a idade? Idade pré-escolar. Então, o título é Cardápio de primeiro dia, idade pré-escolar. Esse cardápio, ele se destina à alimentação de quem? Aí vocês vão procurar lá no texto também, na figura. Releia os trechos. O esquema alimentar, tem um asterisco aí, deve ser composto. Cardápio de primeiro dia. Aí tem 2 asteriscos. Asteriscos são esses sinais aqui, Asterisco, asterisco. Qual é o nome do sinal de pontuação? Asterisco, aspas ou reticências. Aí você vai marcar um X. O que esse sinal indica nesse texto? Indica que é uma informação complementar na parte inferior do texto, indica que foi excluída uma palavra do texto ou indica que, após esse sinal, a informação é importante. É interessante vocês identificar as informações complementares na parte inferior da imagem, tá? Elas sempre vão dizer respeito de fontes pesquisadas para elaboração de cardápios, então prestem atenção na leitura de imagem. Aí você vai marcar o que o sinal significa. Letra B, número 5. No centro do cardápio, há a imagem de uma personagem da Turma da Mônica. Que personagem é essa? Você vai observar lá na página 59. Por que será que foi escolhida essa personagem e não outra? Bom, quem costuma ler os gibis da Turma da Mônica deve ter uma noção já, né? Então, uma das primeiras características desse personagem é que ela gosta de comer. Então, gostar de comer é uma característica da Magali. A outra característica dela é a razão 50 anos de sua criação, ou seja, a informação está no canto inferior direito da imagem. É só vocês voltarem aqui, na página anterior.
Direita tá aqui. Aí aqui vocês vão prestar atenção no que tá falando aqui, que vocês vão conseguir encontrar a segunda característica dela. Número 6. Qual é o sentido da leitura desse cardápio? Sentido horário ou sentido anti-horário? O que é sentido horário? É aquele que segue o movimento dos ponteiros de um relógio. Já o anti-horário é o que segue o sentido inverso dos ponteiros. Então, vamos lá. Tem essa gravura aqui, vocês observem, ó. Observem essa imagem também. Sentido horário é o que segue o movimento dos ponteiros de um relógio. Já o anti-horário é o que segue o sentido inverso dos ponteiros. Número 7. Isso aqui é uma sequência de atividades, então vão ser feitas do 1 até o número que for necessário, tá? Então, vamos para a página 61. Qual é o formato do quadrado? Qual figura geométrica representa o formato do quadrado lá na página 59? Vocês vão basear lá no início do capítulo, que é o cardápio. Há 3 blocos de cores. Que cores são essas? Cada bloco de cor tem 2 divisões. O que indica cada divisão? Cada bloco diz respeito a um período do dia. Relacione a cor com o período e as refeições correspondentes. Então, você vai ter cor, período do dia, refeições. Eu vou dar um exemplo aqui. Supondo-se que você vai colocar a cor verde. Qual que é o período do dia da cor verde? Amanhã. Então, quais refeições são no período da manhã? Café da manhã, o lanche da manhã. E assim por diante. Número 9. De acordo com o texto, as pessoas devem fazer 5 ou 6 refeições ao dia. Isso significa que há refeições que podem ser eliminadas. Quais são elas? O que você pode eliminar? Uma dessas refeições que você citou em cima. O lanche da manhã, o lanche da tarde ou a ceia. Aí é com você. Como você identificou essas refeições dispensáveis? Aí você tem que ir lá no círculo do cardápio e prestar atenção. Observe essa fatia do lanche da tarde. Qual é a função do texto escrito? Por que há desenhos acompanhando cada refeição? Aqui, gente, vocês têm que perceber que os desenhos eles vão exemplificar, algumas das vezes, todos os alimentos que devem ser consumidos em cada refeição. Então, a sua função é ilustrativa, ou seja, representar visualmente o que está listrado por meio de palavras, tá? Aqui nós temos o triângulo, né? Tipo um cone, pão francês, meia, 1 ou 2 unidades, margarina, meia colher de sobremesa, queijo Minas, 2 fatias. Então, isso aqui é o lanche da tarde. Continuo ainda na página 62. Então, é uma sequência de atividades do número 1 ao número 11, ou seja, da página 59 à página 62. Leia agora um texto explicativo sobre o cardápio. Que tal equilibrar a alimentação com a ajuda da Magali? No Dia Mundial da Saúde e Nutrição, você pode conferir as dicas da nossa embaixadora da alimentação equilibrada. Uma das personagens mais amadas e divertidas de Maurício de Souza, a Magali, completa 50 anos em 2014. A primeira tirinha da Magali foi publicada em janeiro de 1964. Conhecida pelo seu apetite insaciável e por adorar melancias, a Magali celebra seu cinquentenário sobre o tema educação alimentar. A Maurício de Souza Produções e o Meu Pratinho Saudável se uniram para levar às famílias informações sobre alimentação. De acordo com a metodologia do Meu Pratinho Saudável, que tem um apoio científico do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, um lanche equilibrado é aquele que contém um alimento de cada grupo.
como carboidratos, proteínas, frutas e hortaliças e alimentos, fontes de cálcio, por exemplo, o leite e derivados, para garantir o crescimento e desenvolvimento adequado das crianças. E aí, nessa parte aqui, ó, essa parte inferior do texto, tem as informações todas que precisam ser observadas depois de cada texto, de uma reportagem, de um bilhete, seja qual for o que for pedido para vocês lerem. Então, isso aqui é um texto explicativo e ele está explicando o quê? O cardápio. Qual é a justificativa, letra A, para a escolha da Magali como embaixadora da alimentação equilibrada? O que ela tem? Ela adora o quê? Ela está celebrando o quê? De acordo com o texto, o que é uma alimentação equilibrada? É uma alimentação variada que estão presentes o quê? C. Pode-se dizer que o cardápio de um dia propõe uma alimentação equilibrada? Por quê? Aí você pode responder aqui, ó, nessa parte abaixo da pergunta. Então, português, língua portuguesa, primeira aula, página 57, aliás, desculpa, 59, foco na língua, cardápio, 59, a página 62. Boa aula para vocês. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp.